Olá, meu povo, olá, apaixonado por TV, olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e que meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que o novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, @TV Saudades Oficial, no TikTok, @TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Então, mas me diz uma coisa, essa preocupação dele era com estabilidade ou com o meio? Porque a atriz não era bem vista. Que a carreira de atriz, porque a carreira de atriz não era bem vista. Né? A gente não tinha profissão regulamentada e eu não peguei essa época, mas eles pegaram. A minha tia tinha uma carteirinha que era a carteira de prostituta mesmo, a mesma, para a polícia, para se apresentar, e foi isso que aconteceu. Então, meu pai, claro, eu fiz um curso caro, né, que precisava fazer no Liceu Eduardo Prado, me formei, fui fazer estágio e meu tio conseguiu estágio no Labofarma, o químico gostou muito de mim, me ofereceu um emprego com um salário ótimo. E aí, como assim? Depois de todo esse investimento, você quer ser atriz? Agora, diga uma coisa, você falou que você tinha ídolos. Cita alguns que você admirava. Todos os da Tupi. Eu só via Tupi. E via Excelsior também. Os mais velhos da Tupi, Dionísio Azevedo. Assim, eu gostava muito da Jorge Gomide, do Lima Duarte, da Laura Cardoso. Né? Na época, também da Excelsior, eu, eu gostava do... não, na Tupi tinha o Hélio Souto, que era um galã maravilhoso, tinha As irmãs Lambertini, que você falou da Lúcia aí, né? Tem a Lúcia Leonor. como? A Lúcia e a Leonor Lambertini eram da Tupi também, não eram? A Lúcia era da TV Cultura. Depois ela foi para a TV. Porque teve uma coisa que aconteceu, é que a TV Cultura, lá do centro, pegou fogo. E eles pegaram os equipamentos, tudo. E aí eles tinham que continuar a programação. E aí a Tupi, como era diários e emissoras associadas, não era uma TV pública, eles cederam um dos estúdios para a gente continuar a nossa programação. Eu fiz novelas lá, fiz As Professorinhas, Amor de Perdição, O Moço Loiro, fiz várias novelas na cultura com a Lúcia Nordestina. A gente trabalhava lá num dos estúdios da Tupi. E foi aí. Nas professorinhas, inclusive, você chamava Ana Maria. Chamava? Nem lembrava. Acho que foi por isso, porque As Professorinhas foi escrita pela Lúcia e pela Leonor Pacheco, que era mulher, não, ela era irmã da Lúcia. Eu pensei que fosse mulher de um dos diretores, não, ela era irmã da Lúcia e fazia a produção tudo com a Lúcia, também era atriz. Tinha a Edith Tchek, né, que era a Narizinho do Sítio do Pica-Pau. Eu conheci todas, tinha o Nelo Pinheiro, que me levou para lá, Carlos Arena, o Roberto Orozco, todos eles
faziam parte do cast da TV Cultura. Tinha uma programação legal. Mas quando pegou fogo, a gente foi para a Tupi, daí eu comecei a utilizar a mesma sala de maquiagem daqueles meus ídolos, né? Como é que é isso? De repente, ser colega de quem você admirava? É isso que eu queria saber. Achei isso, eu estava muito emocionada, né? Muito emocionada. E aí eu contei em casa o que estava acontecendo e tal, e falei, olha, a gente está lá, vai para a TV Tupi e tal. E aí meu pai falou na TV Tupi, tem uma pessoa que trabalhou conosco lá na Móveis de Aço Fiel, que a Móveis de Aço Fiel, que não existe mais, infelizmente, era uma super empresa, era do meu tio Mário Frujoé. Meu tio Mário ele foi envolvido muito com o futebol, foi presidente da Federação Paulista de Futebol, presidente do Palmeiras, tive palestra em Itália. Meu pai Como, jogou no Palmeiras de como Itália. chama? Como chama a pessoa? Mário Frujoé, ele já Ah, faleceu. E aí, o meu pai falou: tem lá na Tupi uma pessoa que trabalhou, o Benjamin Catan, trabalhou lá na Fiel conosco. Eu falei: quem? Benjamin Catan? O senhor sabe quem é, pai? Não. Ele é o Bambambam lá. Contei, falei: vai lá, fala que você é minha filha, você é sobrinha do Marcos Melo, se apresenta para ele. Olha só, o meu pai que não queria que eu fui, foi quem te abriu o as portas? catalisador. Ele já estava com vontade de falar com alguém lá para ver, né, para me apresentar. E aí foi assim, o Catan falou: tá, nossa, que bacana, tal. Me deu oportunidade no TV de Vanguarda. Aí eu fui trabalhar com a Jorge Gomes, e aí foi uma emoção total, porque eu trabalhando com a Jorge Gomes, eu não sei quantos anos eu tinha na época, O que 17. aconteceu? O coração foi para a boca secou, a perna tremeu? Disparou meu coração, eu fiquei tão emocionada quando porque a gente fazia ensaio de mesa, o Catan era muito criterioso, a gente fazia ensaio de mesa, e depois, sábado, a, 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 os estudos eram liberados, né, dos cenários das novelas, e a gente gravava o TV de Vanguarda a noite toda, varava a noite até o dia seguinte, a gente trabalhou muito. E aí eu fui fazer, era os 20 dias de Ana, chamava esse teleteatro. Eu fiz com a Jorge Arcovite. Quando eu fui fazer o primeiro ensaio de leitura com ela, eu disse: não acredito que eu estou aqui trabalhando com a Jorge. Ela era o máximo, ela era excelente atriz e era um ícone. Né? A Tupi, Sim, aliás, foi a primeira, né? sim, sim. Então, foi assim. Agora me diz uma coisa, você se sentiu acolhida por esses grandes atores? Sim, sim, Eles muito, foram generosos com você? muito, totalmente, E totalmente. isso te ensinou a receber o jovem ator de hoje? Sim, sim. Depois eu vinha dirigir e entender. Aliás, o jovem ator de hoje, agora eu não sou tão jovem, porque eu já dirigi eles com 10 anos atrás, eles são muito gratos a mim. Eu ensinava muito eles, ensinava mesmo. Explicar. Porque televisão, Américo, é assim, você já tem que chegar pronto, ensaia, o diretor marca, né? Você dá uma ensaiada para a técnica e vamos gravar, porque novela tem que ir para o ar, gasta uma média de 45 cenas, mais ou menos, por dia. Então, você tem que ir atrás e gravar isso e um pouco mais para manter um pouco de folga na gravação, né? Mesmo que você comece a novela com, sei lá, 10 capítulos, 20 já gravados, isso pode ser consumido por uma série de razões, né? Então, mas é, Então, e o ator jovem, ele não está muito preparado, não está mesmo. Aliás, não é só ator jovem, não. Eu dirigi muitos agora, atores então, é isso de que eu quero. teatro que não tinha familiaridade com o atuar diante das câmeras. É diferente. Então, agora é isso que eu quero saber de você. Por exemplo, você falou da tua emoção ao se deparar e saber que ia contracenar com a Jorge Agomiti. Você já sentiu o contrário?
de repente, algum ator, algum jovem ator, algum ator iniciante, se sentia intimidado porque estava contracenando ou sendo dirigido por Ana Maria Dias? Alguém já te falou isso? Porque Senti, você senti. preencheu um caminho que hoje você é o que o Jorge Algomiti foi para você, para muita gente, né? É assim, eu senti assim, mas eu procurava deixar isso de lado para eles. Brincava com eles, falava um pouco a linguagem deles, e passava a mão na cabeça, mas, sabe? Realmente, eu me dava muito. Aliás, eu gosto muito de trabalhar com gente jovem. Gosto mesmo. Eu acho que Mas, existe uma coisa muito legal, entendeu? Com eles. mas é diferente, Ana, a jovem atriz que você foi, o jovem ator da sua época, comparado ao jovem ator de hoje, você vê alguma diferença na relação com a profissão? É diferente, sim. É? Na época, bom, primeiro que a escalação era feita pelos diretores, pelos autores, e eles iam buscar muito atores na escola de arte dramática, né? Nos exames finais da escola de arte dramática, no teatro, no cinema, e, e não tinha agente, não tinha o agente, né? Hum. Hoje em dia, o ator tem o agente, ou a agência que apresenta ele, tem todo o material que ele tem que ter, ele tem que realmente corresponder minimamente, né, a profissão que pretende abraçar. Mas hoje em dia é muito difícil ser ator, sinceramente. Hoje em dia é muito Muito difícil o quê? ser ator aqui no Brasil. Ah, Muito. tá. Eu normalmente aconselho quem quer ser ator a fazer uma faculdade de teatro, normalmente. Porque depois que você se forma em teatro, você pode ser não só ator, você pode ser um professor, um gestor cultural, ter outras atividades que não só depende de você ser ator. Eu acho linda a profissão, eu não mudaria nunca, mas hoje, se eu tivesse que optar pela profissão, eu ia pensar muito. Se E eu eu, tivesse um futuro pela frente, a construir minha vida profissional, minha vida material, eu ia pensar muito. Porque, você vê, aqui em São Paulo, tem só uma emissora fazendo uma telenovela, que é o SBT. Você tem a Globo, que é uma emissora de teledramaturgia. Então, mas você tem que. Eles estão dando, evidentemente, agora preferência a quem mora lá, né? Porque eles cortaram aquelas despesas de, né, de viagem, de estadia, de estada, né, ou estadia, enfim, eles dão preferência a quem está mais por perto. Com certeza, é natural isso. Antes não. Antes eu fui chamada, tal, pagavam tudo, mas agora não, nem a Record faz isso. Então, elas procuram compensar o ator no salário e ele tem que arrumar um lugar para ficar, como se locomover, como se alimentar. Mudou muito tudo. E mesmo a Globo também está restringindo, né, os contratos agora e está contratando por obra. Você vai lá, faz a novela, ou então a série, ou sei lá o quê, entendeu? E terminou, obrigada, até a próxima. Não tem um elenco contratado, tem, mas é aquele elenco que já está lá há um tempo e mesmo assim eles estão reduzindo o elenco fixo. E aqui, o SBT, que é uma excelente casa para trabalhar, eu amei trabalhar no SBT, que era uma extensão um pouco da Tupi na relação, né? No relacionamento, não no fazer, diferente. Mas só tem uma novela, então é difícil também, né, do ator. Ele faz aquela novela e depois ele não sabe o que vai ser dele. Normalmente, se você não é contratado, você às vezes normalmente não é chamado para a próxima novela, eles querem mudar o elenco, né, alterar as caras, né, televisivas, enfim. Tá difícil. Teatro, hoje em dia, você tem que realmente ou fazer teatro
com patrocínio ou com verba pública, e, e é difícil sobreviver de teatro atualmente. A não ser esses grandes musicais que são patrocinados e tudo mais, tem já uma companhia, tem um laço financeiro, mas que agora estão voltando, também sofreram com a pandemia, todos os espetáculos pararam 2 anos. E as televisões também, porque como você vai fazer distanciamento social, fazendo teatro, televisão, você tem que se aproximar, falar, e mesmo o público não ia teatro mineiro. Então, a classe artística, não só a classe artística de teatro, televisão, mas os cantores, os bailarinos, enfim, toda a classe artística sofreu muito com a pandemia. Agora, está voltando, e E os tem, técnicos de arte, então, e os técnicos que trabalham com arte, então, técnico de som, técnico de luz, esses aí sofreram mais ainda, né? como? Os Quem foi? técnicos, os Sim, técnicos. os técnicos pararam também. A classe inteira ficou, sinceramente, numa situação terrível. E não houve ajuda. Não houve ajuda para isso. Depois que houve a Lei Aldir Blanc, mas mesmo assim não era nenhuma questão de ajudar como. Você não podia. Muita gente fez teatro online, mas teatro online tem que dar para uma pessoa. É outra linguagem, daí é outra linguagem, não é teatro, né? Eu não entrei, eu falei, não vou fazer. Não, só porque era a verba que se dava, a prefeitura até ajudou para teatro online, mas era mínimo. E outra coisa, né, Nélia? Hoje em dia, você faz teatro, quando você faz uma carreira, você faz sexta, sábado, domingo. 3 espetáculos por semana. Multiplicado por 4, dá 12 por semana. Quando eu fazia teatro, né, eu faço teatro ainda, lógico, aí você tem que viajar, você tem que descentralizar suas apresentações. Quando o teatro era um meio de sobrevivência mesmo e boa, né, a gente fazia de terça a domingo. 2 na Duas, quinta, 2 no sábado. fazia 8 sessões por semana. E lotava. A bilheteria, a bilheteria cobria a produção, os Eu quero gastos. falar, eu quero falar disso mais para frente, mas eu quero te perguntar uma coisa. Você estava falando dessa dificuldade de ser ator hoje, mas sempre foi uma profissão instável, né? Sempre foi uma profissão instável. Você nunca pensou em desistir? Vou voltar a pensar em ser médica? Ou depois que você entrou na carreira, não tinha mais como desistir? Nunca pensei em desistir, porque, felizmente, eu fui muito bem sucedida na minha carreira, todo o Sim. tempo. Felizmente. Eu sempre tive bons trabalhos, sempre tive boas ofertas de trabalho, trabalhei bastante, muito, muito, muito trabalhei. Então, E, e aí, nunca pensei em desistir, mesmo agora, agora fechando. você fez o caminho mais ou menos contrário, pelo que você está me contando, mais ou menos contrário ao comum. Porque normalmente as pessoas estudam teatro, começam pelo teatro e vão para a televisão. Pelo que você contou, você começou pela televisão, né? Paralelamente, porque eu também fiz teatro na ACM nessa época. Era teatro amador, mas era teatro e eu aprendia muito. Então Eu você. tinha um diretor, o Edson Lima, e ele fazia muitos espetáculos e dava aula, tudo, a gente se aprimorava muito. Eu fiz paralelamente aos programas que eu fazia com a Lúcia Lambertini, fazia teatro na ACM, Associação Cristã de Moços. Então você aprendeu as duas linguagens simultaneamente? Sim, Não houve estranhamento de uma linguagem para outra? é diferente, claro, mas em termos de interpretação, o teatro me ajudou muito, É. né? E a televisão, em termos de descontração, de praticidade e de preparar a personagem com mais, vamos dizer assim, mais leveza e mais praticidade, entendeu? E a televisão te dá uma agilidade, você tem que realmente fazer aquilo num tempo recorde. Teatro não, você prepara, ensaio, leitura, né?
Então, as duas, o teatro ajudou a televisão e a televisão ajudou o teatro, para mim, né? As técnicas.